Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nessa tarde de sábado, às 4h58 da tarde. Amém? Para nós falarmos, adorarmos um Deus maravilhoso. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, você que assiste esse vídeo junto com a irmã Socorro, diga para esse Deus, abra sua Bíblia, um salmo. Eu convido você, todo vivente, a abrir a sua Bíblia. Nós vamos exaltar esse Deus. Nós vamos fazer menção desse Deus maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem dado livramento para nós. Amém? Nós, homens e mulheres, não temos noção, não temos a imaginação do quanto Deus tem cuidado de nós, desde o dia que nós fomos concebidos no ventre materno da nossa mãe. E cremos que até o dia, daquele grande dia, Deus estará com as suas asas sobre nós. Amém? No Salmo 106, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é louvado por haver suportado seu povo, apesar das muitas rebeliões. Nós sabemos que o povo de Deus, quando saiu da terra do Egito, sob o comando de Deus, sobre a ordem divina, liderados pelos servos de Deus, chamados Moisés, Arão e Miriam, sobre a mão forte, sabemos que, embora Deus levantou aquele homem como nenhum outro homem, profeta mais usado por Deus, com prodígio, maravilhas, coisas espetacular mesmo, extraordinária, que eles viram a mão forte de Deus. Apesar de todas as maravilhas, o povo de Deus ainda foi rebelde, ainda pecou, ainda desobedeceu a voz, os mandamentos, os estatutos de Deus. Mas no Salmo 106 diz: Deus é louvado por haver o que? Suportado. Por isso que nós devemos louvar esse Deus, porque Ele suporta as nossas rebeliões, mas nós não devemos ser mais rebeldes à voz do Senhor. Nós devemos tirar o espírito da rebelião, o espírito da rebeldia, da desobediência do nosso caminho, do nosso coração, da nossa mente, e ser filhos obedientes, amorosos, porque Deus, Ele procura na terra, diz a Bíblia, e não é eu, homens e mulheres que tenham um coração obediente à voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a um povo rebelde, a um povo incrédulo, a um povo soberbo, um povo arrogante, um povo ímpio, que não tem fé, que adora outros deuses, serve outros deuses e não conhece o Deus de Israel. E não conhece esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. E para esse Deus nós devemos dar toda a honra e toda a glória, por Ele haver suportado o seu povo. Amém? Por Ele haver suportado quando, um exemplo, quando os israelitas saíram da terra do Egito, um exemplo de rebelião, de rebeldia do povo de Deus.
E aí Deus já estava com Moisés no monte 40 dias e 40 noites. Moisés passou no monte recebendo de Deus as instruções para o povo de Deus. Os 10 mandamentos. Moisés demorou muito ali, o povo estava sobre o comando de Arão. E o povo murmurava, o povo reclamava, o povo já queria voltar para a terra do Egito de volta. E aí pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, pecado terrível da idolatria. Porque Moisés, ele já tinha perdido a esperança. Eles ficaram agoniados, desesperados. Cadê Moisés? Cadê Moisés, meu Deus? Cadê o Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito? Diz a Bíblia, não é eu, que aí Arão pediu anel, pediu brinco que eles tinham na orelha, e daquilo ali fez um bezerro de ouro. E Deus lá no monte falou para Moisés que o povo já tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Só 40 dias foi os dias suficientes para que o povo pecasse. Deus já queria destruir, mas Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo. Mas Deus perdoou o pecado daquele povo judeu. Mas diz a Bíblia que embora Deus tenha perdoado, morreram 3.000 judeus da espada. Foram castigados. Apesar das muitas rebeliões. A palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? No versículo 2 diz: quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Eis-me aqui. Quem pode? Será que você que está do outro lado me assistindo pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Quem? Quem anunciará os louvores de Deus? Bem-aventurados que observam o direito e que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Ele pedia para Deus lembrar dele. Lembra-te de mim, Senhor. Como? Segundo a tua boa vontade. Para quê? Para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Para quê? Para que eu veja o bem de teus escolhidos. Aleluia. Para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Para que me regozije com a tua herança. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz. O povo de Deus é um povo, aleluia, que se regozija no Senhor. Aí no versículo 6 ele fala: nós pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias.
Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não bastante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os das mãos daqueles que o aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. Aleluia. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Aleluia, glória seja dada ao nome desse Deus. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou o fogo na sua gente, chama abrasou os ímpios, a chama abrasou os ímpios. Fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Maravilha na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não puseram perante ele naquele trânsito. Moisés era o escolhido de Deus. Escolhido de Deus desde o ventre materno da sua mãe. A gente observa que quando Moisés veio ao mundo, o Egito estava numa crise espiritual terrível, sob o comando do faraó, um homem maligno, ímpio, que não temia ao Senhor. E sobre esse regime perverso, mau, Moisés, o escolhido de Deus, veio ao mundo. Quantos escolhidos não veio ao mundo igual como veio Moisés? Sobre a diversidade, sobre as dificuldades. Quantas criancinhas não veio ao mundo? Os escolhidos de Deus, que Deus escolhe desde o ventre materno da sua mãe, sobre o regime perverso. Homens que comandam a nação. E ele já tinha dado ordem às parteiras que elas, se fossem meninas, teriam que deixar viver. Mas se fossem meninos, era uma ordem do soberano faraó naquele tempo. Se fossem meninos, elas tinham que deixar morrer, prevendo uma futura guerra. Mas glória a Deus, que nós observamos o poder de Deus. Nós, nessa história sagrada, maravilhosa, nós observamos atentamente a bondade de Deus para com o seu povo. E Deus escolheu Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, que fez, segundo a vontade de Deus, uma grande história na terra do Egito, para gerações eternas. E aí Deus, a sua mãe, sabendo já que Faraó já tinha ordenado que não poderia mais ficar com as criancinhas, homem, e ela se despediu do seu filho. Ele tinha 3 meses de idade, e ela chorou, fez
fez um barquinho e colocou o escolhido de Deus ali. Ele não tinha nem nome ainda, ele não tinha nome, ele não tinha... Olha como Deus trabalha na adversidade. Deus precisa da adversidade para mostrar o grande poder dele, porque seria muito fácil para Deus trabalhar só na facilidade. E aí Deus, ele chorava muito, a criancinha, e as filhas de Faraó foram tomar banho no rio, e uma delas viu aquele barquinho no rio, mandou pegar, era uma criança linda, um rapazinho, um bebê chorando com fome, e diz a Bíblia que ela se compadeceu daquela criancinha. É uma ironia do destino, porque o próprio Faraó, que mandou matar as criancinhas, deu ordem às parteiras, o próprio criou o judeu Moisés. Ele criou o escolhido de Deus, porque a filha dele se compadeceu do bebê, e elas sabiam que aquela criança era uma dos hebreus. Ela conversa delas, esse aí é um dos hebreus, mas ela não quis saber. Ela contrariou tudo, até a vontade do seu pai, que ela sabia que era a ordem do seu pai, o grande. E aí ela mandou chamar uma das hebreias para criar o bebê, e daí chamou a própria mãe do menino, e aí ela deu um salário para a mãe do menino, para ser ama, para ser babá do menino, e criou Moisés até uma certa idade, onde ele foi apresentado a Faraó, o filho de Faraó. Amém, glória a Deus. Isso é o poder de Deus, porque tudo, o cenário estava ali para que Moisés morresse, até Jesus Cristo mesmo. Se nós formos mais para frente, Jesus Cristo foi perseguido pelo Herodes querendo matar Jesus Cristo, mas não conseguia, porque Deus estava ali, caminhando José e Maria e Jesus Cristo. Mas ele querendo pegar Jesus, doido da cabeça dele, perturbado, ele mandou matar as criancinhas todas de 2 anos para baixo, pensando na mente dele que numa daquelas criancinhas que ele mandasse matar, ele mataria o Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que não aconteceu nada disso, e pelo anjo, pela divina revelação, Deus falou com José e disse: vai, sai daqui, porque Herodes vai perseguir o menino, não vai sossegar até que o menino seja. E nesse cenário crítico, um cenário perverso, Jesus nasceu, Moisés nasceu, os escolhidos de Deus nasceram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para trazer a nós uma grande salvação, uma grande libertação, uma grande redenção. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós nunca devemos esquecer disso, jamais. Mas esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Eles esqueceram. E nós não podemos esquecer nem um minuto, nem um segundo do Senhor Jesus Cristo, que fez e faz e fará grandes coisas no mundo, não só na terra do Egito, não só na Grécia, não só em Jerusalém, mas nos confins da terra, porque Jesus,
Ele faz no Amazonas, lá no interiorzinho, lá onde não tem energia elétrica, lá onde só tem piranha, peixe. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Aonde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Ele faz as obras maravilhosas no planeta todo, no coração daquele homem e daquela mulher que crê e invoca e tem fé em Jesus. A partir de 7, o filho de Adão, que Caim Abel foi assassinado pelo Caim. A partir de 7, começou-se a invocar o nome de Deus. Começou-se a invocar o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que diz que os teria destruído se Moisés ser escolhido, se não pusera perante ele naquele transe. Para desviar, veja que Moisés colocou-se diante de Deus naquele transe. O povo de Deus tinha pecado, os idólatras. Nós sabemos que é algo que deixa Deus muito aborrecido, é a idolatria do seu povo. E Moisés estava ali com o Senhor naquele negócio, pedindo de Deus: Deus, não destrua o teu povo, tem misericórdia. Eles pecam. E nós temos a mesma função, creio eu, de Moisés hoje, intercedendo pelo povo de Deus. Deus, não destrua o Beltrano, no fulano, o teu povo. Tem misericórdia, salva, liberta. Dê uma chance. Nós ali orando, até derramando lágrima dos olhos. Deus se compadece daquele homem que a sentença de morte vindo da parte de Deus já saiu para ele ou para ela, devido o pecado, a desobediência, a rebelião. Mas se nós intercedermos, chorarmos, nos humilharmos, Deus muda de ideia. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deus queria destruir o povo dele, mas Moisés estava ali intercedendo. Jesus está intercedendo por nós para que Deus não nos destrua. Jesus está intercedendo pelo planeta todo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para desviar sua indignação a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Olha, também desprezaram a terra aprazível. Eles o que? Eles desprezaram a terra e eles não creram na palavra de Deus. Foram incrédulos. Antes murmuravam em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Pelo que levantou mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e o espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas ações e as pestes rebentou entre eles. Amém, glória a Deus. Então se levantou Finés, que executou juízos e cessou aquela peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruiu os povos como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram seus ídolos,
que vieram lhe ser um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que o aborreciam se assenhoraram deles, e os seus inimigos os oprimiam, humilhando debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivesse misericórdia os que se levaram cativo. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Glória a Deus, louvai ao Senhor.